Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Luiz Henrique, professor de Química, iniciando nossa unidade com o primeiro assunto relacionado à matéria e sistema, ok? Falando um pouco sobre a química, né, que é a ciência que estuda a matéria, a química também é o ramo da ciência que não só estuda a matéria, mas como também suas propriedades, estruturas e transformações, assim como também a energia envolvente na matéria, né? E o que é matéria, né? Por definição, matéria não é uma tarefa tão fácil como pode parecer, pois a palavra que vem do latim, matéria, né, pode ter diversos significados, mas para a clínica, ela tem como conceituado analisar a substância que os corpos são formados. Qualquer substância sólida, líquida ou gasosa que ocupa um lugar no espaço é matéria, assim como também tudo que não é espiritual ou em não predomina o espírito é matéria, ok? Então, vou passar aqui o slide. Matéria, né, é tudo aquilo que ocupa o lugar no espaço e possui massa. Ok? Se tiver massa no espaço, ela é uma matéria. E com isso, a partir dessa definição de matéria, nós temos aí algumas propriedades químicas e físicas que são relacionadas à matéria. Uma delas, que é a propriedade química, ela está associada, certo? Está associada sua capacidade de se transformar-se em outro material. Certo? Como assim, professor? A capacidade de se transformar em outro material. Por exemplo, a propriedade química da gasolina é a de queimar-se em determinadas condições e, com isso, produzir energia em outros materiais, não é isso? Então, por exemplo, quando a lenha está queimando, né? Está produzindo um outro material, né? Por exemplo, aqui, o ferro enferrujando, o prédio que está enferrujando, né? Que está oxidando, né? A palavra que nós dizemos para esse processo, né? É uma propriedade química, ou seja, até mesmo na preparação de um bolo, né? Que a gente, ao misturar as substâncias, né? Tipo a fermenta de bolo, o ovos, o leite, o açúcar, né? Nós estamos aí misturando várias matérias, né? Para chegar em um produto. Então, isso aí está relacionado a um fenômeno químico, que é classificado também como propriedade química. Já as propriedades físicas são as que podem ser observadas ou medidas, né? Sem que ocorra modificação no que? Na sua composição do material. Ou seja, o fenômeno físico, ou propriedade física, né? Ela está somente associada, né? Às observações que podemos medir, né? Que podemos medir, observá-las. De que maneira? Né? Por exemplo, a passagem dos estados físicos do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, né, ela está associada às propriedades físicas. Entretanto, neste processo, não pode haver uma modificação na sua composição, ok? Caso, eh, caso tenha essa modificação na composição, está associado, então, a fenômenos físicos, fenômenos químicos, né? Desculpa, propriedade química, ok? Mais adiante. E com isso, nós apresentamos aí algumas propriedades que são gerais na matéria. Né? Uma delas, né, a primeira delas aqui ilustrada no slide, é a inércia, né? Que diz o seguinte, que uma matéria sempre apresenta a tendência de manter o seu estado, seja de repouso ou movimento, a não ser que uma força externa influencie, né? A não ser que uma força externa influencie a, essa matéria. Ou seja, lembra lá do conceito da física, onde nós falamos sobre movimento uniforme, né? Questão de trajetória, se o corpo está em movimento, se ele está em repouso, né? Por se tratar de um corpo ou objeto, né?
é uma propriedade geral da matéria porque está se retratando a um corpo, né? A um objeto. Então, aí está a nossa primeira propriedade geral da matéria. Uma outra propriedade, né, nós temos a massa, como também propriedade, que diz que, fisicamente, massa é uma grandeza que indica a medida da inércia ou a resistência de um corpo de ter seu movimento acelerado, né? Porém, podemos dizer, de forma geral, ou associar mesmo, que a massa é a quantidade de partículas existentes em uma matéria. Ok, né? A massa, então, é a quantidade de partículas existentes em uma matéria. Esse conceito sobre matéria que a gente está estudando é o estudo macroscópico da química, né? É aquele estudo onde a gente consegue observar, né, as reações químicas sem precisar de outros equipamentos, como microscópios, entre outros, ok? A outra propriedade geral, no caso aqui, é o volume, que diz que é o espaço que a matéria, que uma matéria ocupa, independente do seu quê? Estado físico. Ou seja, a matéria ela tem uma forma, né, variável a partir do seu estado físico e onde ela está inserida, né? Por exemplo, se colocarmos a água em uma garrafa PET, né, ela vai adquirir a forma, né, daquela garrafa ou daquela jarra, independente do que material a gente esteja inserindo essa outra matéria, né, a partir do seu estado físico. Um outro conceito da propriedade geral da matéria é a impenetrabilidade, que diz que duas matérias não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Okay? Veja, essa definição aqui da impenetrabilidade é uma comprovação, né, que duas matérias não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Por exemplo, para enchermos uma garrafa de água, por exemplo, o ar tem que sair dentro dela. Então, nós conseguimos colocar água. Não é mesmo? Tem até aquela relação entre a água e o óleo, né, que as duas não se misturam. Ou seja, é uma comprovação que ambos não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. A compressibilidade, que é outro processo, outra propriedade, é a característica que a matéria apresenta de diminuir o espaço que estava ocupando quando submetida a uma força externa, né? Uma força externa, ou seja, um determinado líquido, né, em um recipiente, quando se é submetido a uma pressão diferente, né, aquele volume do líquido ele vai diminuir, né, por causa que eu estou colocando uma pressão externa. Por exemplo, continuando aqui, isso pode ser visto quando tampamos a ponta de uma seringa, né, a ponta de uma seringa e empurramos o gás em seu interior com um êmbolo. Vamos observar esse processo aí e identificaremos que o êmbolo não conseguiria topar no fundo da seringa por causa do pouco gás ali presente dentro da seringa. Também temos a elasticidade, né, como uma propriedade geral da matéria, que é caracterizada como a matéria tem de voltar à sua forma original quando uma força externa estica ou comprime. Exemplo disso, da elasticidade, é uma mola, né? Quanto mais a gente estica e que soltamos, né, ela sempre irá voltar ao seu estado original, né? Processo de elasticidade. E por último, a última propriedade geral da matéria é a divisibilidade, que é a capacidade que a matéria possui de ser dividida inúmeras vezes sem deixar de ser o que ela é. Isto é, não há modificações de sua composição química. Um exemplo disso, se a gente pegarmos, né, uma barra de chocolate e começarmos a dividir ela em inúmeras vezes, né, ela vai chegar a um ponto que vai ficar indivisível, né? Mas a composição química dela ainda será a mesma, ok? Além dessas propriedades gerais, temos algumas propriedades da matéria que são específicas. E a propriedade específica dela
é a propriedade organolétrica. Professor, o que é isso, a propriedade organolétrica? É a característica da matéria presente de estimular, ó, pelo menos um dos cinco sentidos. E quais são esses cinco sentidos? O paladar, a audição, o tato, visão e o olfato. Ok? Então, as propriedades organolétricas elas estão também associadas aos cinco sentidos, né? Que são estes aí presentes. Ok? E assim como foi falado sobre os estados físicos anteriormente, né, lá no conceito de propriedade física, estamos aqui com uma mudança do estado físico, né? E são três mudanças, que são o estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso. E nessa passagem desses estados, líquido, sólido e gasoso, existe uma nomenclatura para classificar essas passagens. Observe que uma substância que está no estado sólido e ele passa para o estado líquido, né? Quando é aquecido, né? Ele, vamos supor, ele está ganhando aqui uma energia, faz aqui energia externa, né? O processo que a gente classifica é um processo chamado de fusão, né? A passagem do estado sólido para o líquido. Então, a substância que está no estado líquido, ela tende a passar para o estado gasoso depois de ter aquecido, absorvido energia. Este processo a gente chama de vaporização. Entretanto, essa passagem ela tem mais três classificações. Caso do estado líquido para o gasoso, também pode ficar classificada como vaporização, ela pode ser classificada como mais três, a vaporização. Pode ser classificada como evaporação, que é a passagem para o estado gasoso lento, né? Um exemplo disso, quando nós colocamos uma roupa molhada no varal para secar, o líquido da roupa, ao passar para o estado gasoso, é um processo lento, né? Então, a gente classifica como evaporação. Outra passagem do líquido para o gasoso, né? Agora, de maneira rápida, classificada como, então, ebulição, que é a passagem para o estado gasoso rápida. Exemplo disso, quando colocamos uma água no fogão, né? E aumentamos a temperatura, se descuidarmos, a quantidade de água que colocamos lá não vai ser a mesma depois que nós for lá, por causa que ela vai estar em um estágio de ebulição, passando do estado líquido para o gasoso, né? Rapidamente, com a temperatura. E por último, nós temos a calefação, que é a passagem instantânea da água ou da substância líquida para o gasoso, né? E um exemplo disso, nós podemos colocarmos um pouco de água em uma chapa, né, quente, automaticamente essa água vai evaporar instantaneamente, né, por causa da alta temperatura que ali apresenta, beleza? Então, do sólido para o líquido, processo é fusão, do líquido para o gasoso, vaporização. É claro, observando como está sendo essa passagem do estado líquido para o gasoso, lenta, rápida ou instantânea. Caso nós fizermos o processo inverso, ou seja, nós estejamos aí agora perdendo energia, vou colocar aqui agora, né? Está diminuindo a temperatura, energia, não. Do estado gasoso para o estado líquido, nós nomeamos da seguinte maneira. Ela pode ser ou liquefação ou condensação, a passagem do estado gasoso para o líquido. E do líquido para o sólido, nós classificamos ele como solidificação. Ok? A passagem do líquido para o gasoso. Líquido para o sólido. Solidificação. Mas também nós temos outra, que é a passagem do estado sólido para o estado gasoso, que a gente chama de sublimação. Vamos aqui. Sublimação. Ok? E se fosse do estado gasoso para o sólido, nós classificaríamos também
ressublimação. Ok? Dando sequência, nós temos aqui a curva de aquecimento da água, né? A partir da sua saída do estado sólido até o seu estado gasoso. Ok? Aqui nós observamos que, eu vou ter que trocar aqui a cor do pincel, observamos que a temperatura da água do gelo está a menos 50 graus. E de acordo com que esse gelo foi aquecido, observe, né? Ele foi passando para o estado sólido, vindo para o líquido, aqui, do B para o C. O B ainda está sólido, e ao passar para o C, é líquido. Então, nós temos aqui a passagem do sólido para o líquido. E essa passagem, né, a gente classifica ela como fusão, como eu tinha falado. Em muitos casos, vocês vão ver que essa passagem é classificada também como ponto de fusão. Ok? Ponto de fusão. É a passagem do estado sólido para o líquido. E é mesmo assim, quando esse substância, a água, quando está no ponto seco, que já está líquida, ainda ela é aquecida, estou aquecendo a água agora, forma líquida, ao chegar no ponto D, ou 100 graus Celsius, né, a gente já vai entrar no ponto de ebulição da água. Ou seja, do ponto D ao ponto E, é a passagem da água do líquido para o gasoso. Líquido para o gasoso, né? Classificada aí, então, como ebulição. Em muitos casos, vocês também podem ver essa passagem do líquido para o gasoso como classificadas como ponto de ebulição. Ebulição, ok? E, consequentemente, quando a água já está aqui no ponto E, que é o estado de vapor, e ela passa até o ponto F, aqui nós temos o ponto crítico, onde ela já está totalmente suas partículas em forma de vapor, né? Então, essa é a curva de aquecimento. Observe que a temperatura no estado de ponto de ebulição, deixa eu colocar aqui a posição do pincel para vocês ficarem mais claro. A temperatura nessa passagem, ó, ela permaneceu constante. Ó, vou botar aqui, constante. Mas se constante, professor, a temperatura não alterou na hora da passagem da água, do sólido para o líquido, nem do líquido para o gasoso. Ok? Permaneceu constante. Assim como aqui embaixo também. Quando estava em 0 graus, a temperatura permaneceu constante na hora da passagem de fusão. Ok? É bom observar esses dados aí quando a gente seguir adiante. Finalizando aí agora a matéria, entramos aí para sistema. Né? O conceito de sistema, né, está associado à química da seguinte maneira, que ele tem como intuito para facilitar a análise de materiais, onde os cientistas delimitam uma porção do universo que é o foco da análise e recebe o nome, então, aí de sistemas. Por exemplo, como a natureza apresenta grande diversidade de materiais, nós precisamos analisar essa composição e as propriedades desses materiais, né? Com isso, os sistemas, que são dois sistemas homogêneos e sistemas heterogêneos, é de suma importância para nós observarmos essas relações. Anteriormente, né, vou botar aqui já o piloto, a coisinha do piloto, nós precisamos saber o que é uma fase, né? Uma fase de um sistema. Fase de um sistema nada mais é que uma porção do sistema que apresenta uma característica, as mesmas características, né, em todos os seus pontos, sendo, portanto, de aspecto uniforme, ou seja, uma única forma, uma única cor. Vou colocar aqui, cor, ok?
seja, quando você apresenta uniformemente, ela está apresentando uma única cor, mesmo quando observada no microscópio, ok? Então, sabendo agora da fase que ela representa, né, fases, né, a gente pode classificar como inúmeras cores dentro de um sistema, ok? Para ficar melhor para a compreensão, nós temos aqui dois sistemas, o sistema homogêneo e o sistema heterogêneo. No sistema homogêneo, ele apresenta um aspecto uniforme. Então, se para a gente classificar um sistema homogêneo, ele diz que é um aspecto uniforme, então a tendência é que esse sistema só apresente uma coloração, certo? Dentro desse sistema. E as mesmas características em toda a sua extensão, ok? Ou seja, esse sistema é conhecido, então, como monofásico. Eu sou o que é monofásico. Monofásico é constituído por uma única fase, ou seja, vou colocar aqui a setinha, uma cor, monofásico, ok? Quando você vê a palavra monofásico, quer dizer, então, que o sistema ele é uniforme, apresenta uma única cor. Quando o sistema, então, agora é heterogêneo, da seguinte maneira, apresenta aspectos e características agora diferentes em sua extensão, ou seja, dentro do recipiente, as características das substâncias agora são diferentes e que esse sistema pode ser formado por duas fases, né? Conhecido como bifásico, que quer dizer aqui, então, sistema bifásico apresenta o que agora, gente? Duas cores, duas colorações. Três fases, conhecido como trifásico, que é o quê? Três cores. Ok? Ou mais fases, ou seja, se apresenta quatro ou mais fases, a gente classifica ele como polifásico, ou seja, mais cores dentro de um recipiente, dentro de um sistema. O exemplo clássico aqui nós temos a água e o óleo em recipientes diferentes. Observamos aqui que nestes dois recipientes, neste momento, eles são aqui monofásicos, certo? Aqui eles são monofásicos, certo? Ou seja, uma cor. Agora, quando a gente reage à água e o óleo, ó, apresenta aqui agora duas cores. Então, nesse sistema aqui, é um sistema que hétero, porque tem a presença aí de duas cores. Hétero, né? Não só por causa de duas cores, tem duas substâncias aí que não se misturam entre elas. E aí apresenta essas duas fases aí. No segundo exemplo aqui abaixo, a água e o sal, né? Mesmo elas sendo misturas de brancas, né? Quando misturadas as duas, ele só tem uma cor. Então, por apresentar só uma cor, sendo monofásico, esse sistema é classificado como homogêneo, é o sistema homo, ok? Então, essas aí são as classificações de sistemas, inicialmente, que a gente está vendo, ok? E aí, a partir desse sistema, né, a gente tem duas variações de substâncias, né? Nós temos as substâncias puras e aquelas que são misturas. Substâncias puras são apenas que apresentam uma única substância em sua composição. Então, a substância pura, né? E sua temperatura de fusão, ou seja, seu ponto de fusão e seu ponto de ebulição e a densidade, né? Elas são constantes, ou seja, não variam no gráfico, né? Não varia suas temperaturas de fusão e de ebulição nem sua densidade. E aí, as substâncias puras são classificadas em duas: substâncias simples, puras simples, e substâncias puras compostas. As simples, apenas simples, apresentam um elemento químico somente. Como vocês podem ver aqui, o O2, o N2 e o P4. Essas as substâncias aqui são classificadas como
substância simples. As compostas, ela apresentam dois ou mais átomos na sua estrutura, né? Exemplo, H2O tem o hidrogênio e o oxigênio. CO2, ó, carbono e oxigênio, duas, então substância composta. HNO3, ou HNO3, três substâncias, três átomos, então substância o quê? Composta. Beleza? Então, essas definições, as análises para substâncias puras. Já a mistura, ela apresenta as seguintes coisas. Eu tenho duas ou mais substâncias reagindo em um recipiente, ok? E sua temperatura de fusão ou ponto de fusão e ponto de ebulição e a densidade, elas são o que agora? Variáveis, viu? E por as misturas variarem, na curva de aquecimento delas, elas são variáveis de acordo com o tipo de substâncias misturadas. Aí já aqui uma breve classificação, né? Homogêneo, novamente, apenas uma fase, água e sal. Heterogêneo, duas ou mais fases, óleo e água como exemplo. Aí, na curva de aquecimento para substâncias puras, nós temos o seguinte fator aqui, como eu já tinha falado para vocês. A temperatura de ebulição e a temperatura de fusão, observe que eles estão aqui, ó, temperatura de fusão e temperatura de ebulição. Esses dois aqui, vou aqui fazer uma marcação, observe que eles estão aqui, constantes. Aqui, bonitinho aqui, ó. Constante. Ou seja, não variando. Então, se esses dois processos aqui, ó, do sólido para o líquido e do líquido para o vapor, a temperatura são constantes no gráfico de aquecimento, isso quer dizer, então, que está sendo classificada essa curva como uma substância pura. Se você tiver um problema falando de uma determinada substância, e você quer ver, quer que se identifique essa substância, se ela é pura ou uma mistura, através de um gráfico de curva de aquecimento, observe esses dois fatores aí. Veja se a temperatura de ebulição ela está constante, como eu estava mostrando aqui, e se a temperatura de fusão ela é constante também. Se as duas forem, então, será uma substância pura. Agora sim, se a temperatura de ebulição variar e a temperatura de fusão também variar, aí já são misturas. Aí eu tenho dois tipos de misturas, né? Por exemplo, se a temperatura de fusão, observe, se a temperatura de fusão ela é constante, mas a de ebulição, que é a temperatura de ebulição, que é ela está variando, eu tenho uma temperatura inicial e uma temperatura final, essa mistura aqui, nesse primeiro gráfico, eu dividi aqui para você não atrapalhar, é uma mistura classificada como mistura eufética, certo? Porque a temperatura de ebulição está variando, né? Como a gente viu lá anteriormente, que a mistura, né, são reações de duas ou mais substâncias, porém, a temperatura de ebulição, a temperatura de fusão e a densidade, elas são agora variáveis, ou seja, podem ser alteradas. E aí são classificadas dessas maneiras aí. Quando a variação acontece na temperatura de ebulição, a mistura é classificada como mistura eufética. Agora, quando eu tenho que a temperatura de ebulição ela é constante e o que está variando é a temperatura de fusão, ou seja, tem a temperatura de fusão inicial e temperatura de fusão final. Então, eu classifico essa mistura aí, então, como uma mistura azeotrópica, né? Porque nesse caso agora, o que está sendo variado na classificação de temperatura, né, é a temperatura do processo do estado sólido para o líquido, né? A temperatura está variando.
Ok, pessoal? Então, espero que vocês tenham compreendido um pouco aí sobre o que é matéria e sistemas abordados aqui nesta aula. Não deixe de seguir aí nosso canal, curtam o vídeo se gostar e compartilhe se necessário, ok? Desde já, eu agradeço a compreensão de vocês. Obrigado.